Então, eu acredito que temos parado nessa parte aqui. Tínhamos feito esse exercício para saber se havia rearranjo, né, de carbocátions. Esse, né, que tem o ABCD aqui inicial, né, essas questões aqui. Eu refiz elas assim, colocando, em vez do nome químico, a estrutura, porque muita gente tem dificuldade com a nomenclatura. Então tá aí. Mas tem aqui também outra questão. Com base no que a gente já estudou, né, qual seria o íon mais estável em cada um desses pares? Por exemplo, no A aqui, o cátion ciclopropenila, né, ou o ânion ciclopropenila é o mais estável? Quem O podia? cátion. O cátion. Cátion ciclopropenila. Ah, estão bem afiados, hein? Muito bem, é isso mesmo. E por quê? Porque ele é aromático. Isso, simples, né? Porque ele é aromático. Então, alguns cátions se formam mais facilmente, né? Uma vez que ele é estável, ele tem mais facilidade de ser formado. Energeticamente, a saída de um próton ali, né, para formar um H+, é mais fácil de ocorrer. Então isso daí explica inclusive a acidez de alguns hidrogênios ionizáveis quando o cátion que se forma ou o ânion que se forma forem aromáticos. No segundo item aqui a regra é a mesma, ó. No B, né, seria o cátion ciclopentadienila ou o ânion ciclopentadienila, o mais estável? O ânion, porque ele tem número ímpar de pares de elétrons, né? Isso, exatamente. Agora é o ânion, né? Antes foi o cátion, agora é o ânion. Então isso aí explica porque esse ânion se forma com facilidade e o hidrogênio sai dessa posição, né, na forma de um H+, formando esse ânion aí. Explica a acidez, né, do composto. E o item C é a mesma regra. Qual seria o mais estável no item C? Aqui é O íon propilo, né? O cátion. o cátion, né? O cátion é o mais estável porque se nota que são todos sp2. Daí quando chega no carbocátion aqui, ele precisa ser sp2 para tornar o sistema aromático. E todo carbocátion é sp2, como já tínhamos dito. Então, esse composto aí é mais estável. O carbânio, esse é um ciclo heptatrienila, né? Heptatrienila são 7 e tem 3 insaturações. Então tem o cátion é mais estável. Quando eles sintetizaram esse composto, o brometo de heptatrienila, eles pensavam que ia ser um composto apolar, né? Mas ele, quando se formou iônico, porque o bromo saía com tanta facilidade para formar esse carbocátion que a molécula... Professor, Diga. com licença, tem duas meninas que estão dizendo que estão esperando ser aceitas para entrar na aula. Ah, tá bom, então vamos lá. É que ontem parece que não precisou dizer para ninguém, né? Vamos ver. Permitir. Acho que eu permiti todos, né? Todos com... Tá todos já aí, não? Acho que agora estamos todos, né? Se alguém não tiver, quem chegou agora? Eu cheguei agora, professor. Bom dia. Bom, na área. Na área, né? E teve mais alguém que estava pedindo para entrar? Acho que foi a Andressa. Andressa. Isso, a Andressa falou no grupo que está querendo. Então ela já está agora, tudo bem, né? Bom, vamos dar continuidade aqui. Tá certo? Não sei por que essa coisa que apareceu agora. Bom, vamos lá. Então aqui quando eles sintetizaram esse composto, que é o cicloheptapentatrienila, o brometo desse composto,
Eles esperavam que era um composto covalente, um composto formado por moléculas, por átomos não metálicos. Então, quando você tem compostos não metálicos, você forma moléculas, e as moléculas não são iônicas, né? Mas elas se ionizavam pela facilidade de formar esse carbocátion aí, que é polar, digo que é aromático. E daí formava o sal, né? Então, isso aí é uma explicação para isso, né, de um dado experimental, é que é a explicação da teoria da aromaticidade. Todas essas questões aí que a gente levantou na teoria, né, serve para explicar fenômenos práticos, né? Se formou um composto salino por causa disso. E finalmente aqui, o item D, nós temos o cátion piridinium, né? E o cátion pirrolidínico, né? A pirrol. Tanto o pirrol quanto a piridina estão protonados. A piridina à esquerda, protonado, e o pirrol protonado. Qual deles é mais estável? Ambos são cátions, né? Os cátions normalmente são instáveis, mas uns são mais que outros, né? E agora, José? E agora? Eu acredito que seja o cátion da piridina, por conta que essa carga positiva deve estar mais estabilizada por conta de ter 3 duplas, não sei. É que ambos têm um par de elétrons, né? O nitrogênio tem um par de elétrons, tanto na piridina quanto no pirrol. A piridina tem um par de elétrons aqui no nitrogênio, e aqui também no nitrogênio do pirrol também o nitrogênio também tem um par de elétrons que está, assim como dito, não compartilhado, né? Só que esse par de elétrons, ele está fazendo funções diferentes e estão ocupando também orbitais diferentes na piridina e no pirrol. Em que orbital estaria os par de elétrons na piridina? Lembra? A gente podia voltar aqui. Vamos ver se eu tenho. Eu não sei se é um orbital SP. Se tivesse por aqui, a gente já mostrava. Eu acho que eu tenho isso daqui para mostrar para vocês aqui no capítulo 15. Quando a gente olha aqui o pirrol, Professor, dá para fazer pelo diagrama de Huckel? Acho que é diagrama de Huckel. também dá para fazer, mas olha aqui, ó. Aqui vai ficar bem explícito, né? Aqui, quando você olha a piridina, ela está no nitrogênio, como todos os átomos do ciclo, estão hibridados em sp2. Quando está em sp2, eles têm, né, um orbital p puro que fica transversal, né, perpendicular ao plano da molécula. Então um lóbulo fica para cima e um lóbulo para baixo. Esses lóbulos P que estão em lilás aqui, né, em rosa, eles se fundem para formar o anel. E as orbitais do tipo sp2 estão no plano, são trigonal plano, forma 120 graus cada, né? Então tem um par de elétrons em amarelo aqui, no orbital sp2. O outro orbital sp2 estaria ligando o carbono da direita e o outro sp2 estaria ligando o carbono da esquerda, né, no nitrogênio, sempre 120 graus entre eles, de abertura entre esses três orbitais híbridos sp2, que formam um plano, né, como eu disse. E os orbitais p puros estão perpendiculares a esse plano. Então, se vir um próton aí e capturar esse par de elétrons, vai comprometer o sistema aromático? Não, né? Não, porque o sistema aromático depende desses elétrons P, né? E eles não seriam afetados. Eles continuariam aí intactos. Agora, se a gente for lá para o pirrol, aqui o pirrol. No pirrol,
ele tem um par de elétrons que ele coloca no orbital P. Ele tem uma ligação sp2 que está em amarelo aqui, né? Que está em amarelo aqui, né? Aqui não dá para mostrar agora. Que está amarelo com hidrogênio. Tem um orbital sp2 que está ligado ao carbono da direita, um orbital sp2 que está ligado ao carbono da esquerda, e um sp2 com hidrogênio que está aqui em destaque em amarelo. E o orbital P puro está, né, com 2 elétrons agora. Por que ele colocou esses 2 elétrons no orbital P puro? Porque precisa desses 2 elétrons para completar a regra de Huckel, né? Então ele precisa dispor os elétrons dessa forma, totalizando no caso aí 3 pares de elétrons, são no total 6, né? Se eu contar esses pontinhos negros aí, dá 6 elétrons, ou seja, 3 pares. Se agora vem um próton, né, e captura esse par de elétrons do nitrogênio, o que vai acontecer com a aromaticidade? Ela se perde. Então, ao contrário do que acontece com a piridina, na piridina, se perder o par de elétrons não acontece nada, né? O sistema, pelo menos em termos de aromaticidade, não perde a aromaticidade. Mas aqui no pirrol, se ele perder esse par de elétrons aí, se for protonado, né, vir um H+ e capturar, ele vai perder a aromaticidade. Então é por isso que a piridina é básica. Ela doa o par de elétrons com mais facilidade. E o pirrol não tem essa mesma basicidade, porque o pirrol não pode doar esse par de elétrons com a mesma facilidade, que ele perde a aromaticidade. Tá entendido? Então é importante isso. Vamos lá. Então voltando lá para o exercício. Voltando aqui para o exercício, vamos lá. Tomara que ele não comece do início, né, que é para aplicação de vídeo atual. Muito bem. Então tá aí. O cátion, qual que é mais estável então? É o cátion do pirrol, esse aqui, tá? Porque esse daqui continua mantendo os pares de elétrons do sistema π, ó. Tanto é que estão aqui, né? Igual, 1 par, 2 par, 3 par. Aqui, quando você coloca uma carga positiva sobre o nitrogênio, ele se torna, né, inviável, né? Se torna inviável. Inclusive, ele adquire uma hibridação do tipo sp3, né? Tem 4 ligações, 4 átomos dispostos aí, né? Então, são hibridação sp3. Então, ele já larga de ser, inviabiliza a aromaticidade do pirrol. Por isso que ele é mais instável. Qual carbono perderá um próton mais facilmente? Da metila ligada ao ciclo hexano ou da metila ligada ao benzeno? E aqui, qual que sai com mais facilidade? Quando a gente fala facilidade de sair um próton, a gente está dizendo quem é mais ácido, né? Porque se o próton sai com mais facilidade, vai haver mais próton no meio reacional. Significa que quem produziu esse próton é mais, né, é ácido. Então, quanto mais ácido for a substância, mais forte a acidez, mais fácil de quebrar a ligação. É uma linha, né, de causa e efeito, né? Se você tem acidez, você tem liberação de próton. Então, a molécula é mais ácida. Então, nesse caso aqui, quem seria mais ácido? O tolueno, né, que está à esquerda, ou metilciclohexano, que está à direita. Seria o ciclohexano? Mais ácido? Tolueno. Por que o tolueno, Matheus? Por quê? Porque a carga seria estabilizada pela ressonância, né? Exatamente. Quando você forma uma carga negativa aqui sobre esse carbono metilênico, ele pode hibridar-se em sp2 e tal, e esse par de elétrons pode se distribuir aqui pelo sistema. A gente pode representar isso com estruturas, né, de ressonância, né, formas canônicas, né, contribuintes de ressonância. O par de elétrons que está aqui forma uma dupla com o carbono do anel, o par de elétrons pula para a posição orto, depois dessa posição orto ele faz uma dupla aqui na vertical, essa ligação pula para a posição para, depois ela faz uma ligação dupla aqui na lateral, essa ligação vertical esquerda pula para a posição orto de novo, então ela fica circulando aqui os elétrons, tá? E isso estabiliza uma carga, né?
quando uma carga elétrica, seja um cátion ou seja um ânion, fica distribuído entre diversos átomos, ela tem mais facilidade de ser suportada. Então ela é mais fácil de ser formada, portanto, né? E consequentemente é mais ácido o tolueno por esse motivo. Esse tipo de situação não acontece no hidrogênio do metilciclohexano. Não tem como, são todos carbonos sp3, né? Sendo sp3 não tem ligações π, eles não tem como os elétrons sair rodando aí pelas ligações π. Sistema conjugado, né? Então é por isso que... Agora, é claro, a acidez desses compostos é extremamente baixo, né? É da ordem de 10 a menos 30, 10 a menos 50, né? 40, algo assim. Então é muito baixa, né? Mas ainda assim um é mais ácido que o outro. E agora, reações químicas aqui, uma reaçãozinha. Como que alguma proposta para transformar o benzeno nesse, né? Usando o benzeno, transformar ele nesse composto bifenil aí. Eu acredito que seja a alquilação de Friedel-Crafts. Mas a alquilação de Friedel-Crafts, então você faria o que? Teria que ter um halogênio? A partir do clorobenzeno. Não sei se indo de baixo uma acilação. Aí eu não sei se aconteceria. Mas aí já é diferente, viu? Eu vou deixar isso aqui para você quebrar a cabeça. Não vai ser por Friedel-Crafts, tá? Não vai ser porque o Friedel-Crafts não funciona para halogenados ligado ao benzeno. Só se ele tiver ligado a um CH2, né? Que está por sua vez ligado ao benzeno. Se tivesse assim aqui, ó, se tivesse um cloro no lugar do hidrogênio aqui no tolueno, aí sim, daí você pode fazer. Mas assim, diretamente o cloro ligado ao benzeno, ele não dá Friedel-Crafts. Professor, poderia ser uma reação de sulfonação? Você sulfona, você introduz o grupo sulfônico, mas e daí? Depois, como que você faz para substituir esse grupo sulfônico por um fenil, né? O de baixo está um pouco mais simples, né? Esse de baixo aí, como que se faria? Você pode fazer uma acilação, né, de Friedel-Crafts agora, né? Fazer uma acilação de Friedel-Crafts. Dá para fazer. Agora esse de cima aí está mais complicado, né? Tá mais complicado isso aí. Depois a gente vai dar uma olhada aí com calma para ver se nos assuntos que a gente vê futuramente a gente tem uma resposta melhor. Então aqui embaixo uma Friedel-Crafts. Aqui vocês, não sei se alguém já fez ressonância magnética nuclear, estudou a disciplina. Quando você prepara um composto por síntese, né, vai lá no laboratório e sintetiza uma molécula, você faz a purificação dessa molécula, o produto da reação, né? Você tem que isolar isso daí, purificar. Depois que você tem a molécula purificada, você tem que comprovar se aquela substância lá, aquele pozinho amarelo, incolor, ou aquele líquido, né, viscoso, colorido, cheiroso, mal cheiroso, né, volátil, fixo, né, às vezes corrosivo ou não, né? Se aquela substância que você obtém é o composto esperado pela teoria, né? Você faz uma reação química, você faz aquela equaçãozinha e coloca como produto, Friedel-Crafts, o que seja. Então foi feita uma reação dessas e foi obtido um produto. E daí quando eles fazem a ressonância magnética, depois de purificado, né, você coloca ele num tubinho e leva num aparelho. O aparelho gera esse tipo de espectro aqui. E daí com base nesse espectro você identifica a molécula. Se a molécula que você sintetizou e purificou é de fato a molécula esperada, né? Bom, eles fizeram aqui, pegaram o benzeno, fizeram uma reação de acilação de Friedel-Crafts, depois fizeram uma redução de Clemmensen. O produto tem a seguinte
né, espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Existe o espectro de ressonância magnética de hidrogênio e de carbono, né? Daí ele quer saber qual foi o cloreto de acila que foi utilizado, né? Qual cloreto de acila foi usado na reação de acilação de Friedel-Crafts. Então, lembrando lá, vamos voltar na reação de Friedel-Crafts. Olha, eu acho que eu coloquei aqui uma reação de Friedel-Crafts, você com cloreto de acila, né? Vamos achar aqui um cloreto de acila. Eu acredito que ele tem alguma reação de Friedel-Crafts que já foi mostrada aqui atrás. Tá aqui, né? Esquema Friedel-Crafts. Aqui temos uma acilação de Friedel-Crafts e embaixo uma alquilação de Friedel-Crafts, certo? Então o que eles fizeram? Primeiro eles introduziram um grupo acil, tá aqui, tá introduzido. Depois hidrogenaram essa carbonila aqui, né? Para hidrogenar isso daí usaram, né, a hidrogenação de Clemmensen. Eu acho que também já falei da hidrogenação de Clemmensen em algum lugar por aqui. A hidrogenação de Clemmensen usa, não sei onde é que está aí, mas eu acho que eu falei sim da reação de Clemmensen. Usa cloreto de zinco, uma amálgama, né? Eu falei do amálgama, o amálgama de mercúrio e aqui, redução de Clemmensen. Uma vez que você tem obtido o grupo acila, você hidrogena e obtém esse composto aqui. Então, em outras palavras, né, o que foi feito? Foi feito, né, isso aqui. Eu vou pegar aqui, vou mostrar, né, o passo a passo. Está aqui a redução de Clemmensen. Vou pegar, apagar isso aqui. Vamos ficar só com a redução de Clemmensen. Está aqui a redução de Clemmensen. E temos ainda aqui na nossa apresentação a acilação, né? A acilação de Friedel-Crafts. Essa reação de Gilman aqui, gente, pode pensar nela, tá vendo? Toda vez que você encontra um grupo R ligado ao benzeno, você pode imaginar que esse R pode ser um fenil, né? Certo? Aqui, ó, outro R ligado ao benzeno. Esse R não pode ser um fenil, né? Outro R aqui, ó, ligado ao benzeno. Esse R não pode ser um fenil, né? Se for um fenil, a gente tem o que a gente quer, que é um bifenil, né? Que é o que nós estávamos vendo lá atrás. E está aqui a reação de Friedel-Crafts. Vou pegar aqui a reação de Friedel-Crafts e vamos juntar as duas reações. Então, essa daqui não interessa agora. Então você pega, né, gera esse composto aqui. Vamos pegar aqui. Esse daqui a gente pode colocar aqui do lado. E aqui a gente tem a reação completa. Certo? Agora vamos ampliar um pouquinho. Então é isso que ele está mostrando. Essa questão aqui, certo? Que a gente acabou de fazer, de apresentar aqui. Ele descreve exatamente o que estamos mostrando lá em termos de equações químicas. Pega o benzeno, né, ele sofre uma reação de Friedel-Crafts. Vamos jogar lá, ó. Certo? Ele sofre uma reação de Friedel-Crafts aqui, ó. Então tá aqui exatamente o enunciado da questão.
O benzeno está aqui à esquerda, sofre uma reação de acilação estereográfica, e essa é a reação de acilação estereográfica, usando cloreto de alumínio, água como segundo. Essa água é usada depois que o produto se forma. Como existe cloreto de alumínio, o alumínio fica ligado ao oxigênio ao final da reação. Então você tem que colocar água para desfazer, né, a complexação do alumínio, para o alumínio se desgrudar do oxigênio, porque forma um aluminato, né? O alumínio fica aí pegado no oxigênio. Daí você joga essa água, a água desfaz, para desfazer esse material e tentar purificar o produto, né, que seria o benzeno acilado. Depois que foi acilado, faz a redução de Clemens. Então aqui, a redução de Clemens, ele gera hidrogênios, que é a ação do ácido clorídrico sobre o zinco e o mercúrio, o amálgama, né, de zinco e mercúrio. Daí vai produzindo hidrogênio, vai borbulhando hidrogênio, porque os metais são atacados pelos ácidos. Esse é o ácido muriático, né, o ácido clorídrico, uma solução aquosa de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um gás, né, também chamado de cloreto de hidrogênio, né? E daí esse cloro vai se ligando com o zinco, formando cloreto de zinco. Acontece que o cloreto de zinco, ele é um ácido de Lewis, daí ele vai fazer o que o alumínio fez aqui, né? O alumínio se ligou com o oxigênio, formando um aluminato na primeira fase. Daí, quando fosse formando cloreto de zinco, né, e cloreto de mercúrio, esse cloreto de zinco e mercúrio nessa segunda fase da reação também vai se ligando nesse oxigênio, e os hidrogênios vão se introduzindo aqui, né, no carbono, e o oxigênio acaba sendo, né, deslocado dessa reação, ele acaba sendo eliminado, né, na forma de água, né, e no caso ligado aí com zinco, formando uns zincatos, né. Então ele é hidrogenado. Tem um mecanismo dessa reação em algum lugar, vocês podem verificar certinho, passo a passo, como que acontece essa transformação. Mas o zinco se liga, né, e o borbulhamento de hidrogênio acaba entrando hidrogênio aqui no carbono e finalmente forma um composto alquilado, né. Daí eles fizeram o espectro desse composto final aqui, né, e foi feito o espectro dessa molécula aqui. E essa molécula deu né, deu aquela ressonância lá que a gente, né, está tentando decifrar para descobrir qual molécula que é essa, certo? Que molécula que, com base na molécula que se formou, você deduz qual era o cloreto de ácido que foi usado. Vamos lá, vou analisar então o espectro. Alguém sabe, já trabalhou com espectro de ressonância magnética nuclear? Não? Alguém sabe interpretar isso aqui? Professor, já trabalhei, só que de cabeça eu não vou saber os deslocamentos químicos. Então, isso daqui mostra os hidrogênios da molécula, tá? E aqui a gente só vê né, hidrogênios que formam esse triplete, né? Pode ver que é um triplete aqui, ó. Um triplete aqui. E aqui existe né, outro triplete à esquerda e um triplete à direita. E aqui no centro existe um multiplete, né? São um número de picos, né? Você vê que são no total 6, né? 6 picos. Não se pode aqui tentar explicar toda a teoria da ressonância magnética nuclear, que exige toda uma disciplina. Inclusive na pós-graduação tem 2 semestres lá no Produtos Naturais, por exemplo. Doutorado em Produtos Naturais tem 2 semestres só de ressonância magnética nuclear. Eles têm que ser muito bons nisso, porque eles extraem produtos das plantas e fazem esse tipo de espectro aqui. Só que fica um espectro muito mais complexo, né? Existe o de hidrogênio e existe o de carbono. E daí você vai analisar os picos, né? E deduzir que molécula que é essa, a estrutura da molécula. E na verdade, para quem entende, né? Para quem entende, estuda bem isso aqui, ele vai conseguir decifrar, desenhar a molécula com base só de olhar aqui o espectro, tá? O básico disso daqui é o seguinte: um hidrogênio
que tem apenas um vizinho, um outro hidrogênio ligado ao carbono vizinho, ele dá um dublete, dá um pico dublete. Se esse hidrogênio tiver dois hidrogênios vizinhos, seja um do lado esquerdo, seja um do lado direito, ele já dá um triplete. Então veja bem, se ele tem um hidrogênio vizinho dele, um hidrogênio ele dá um dublete. Se ele tiver dois hidrogênios vizinhos dele, ele dá um triplete. Se ele tiver três hidrogênios vizinhos dele, ele dá um quádruplete, né? Então ele é sempre um número 1 a mais, tá? 1 a mais. Então veja bem, temos um hidrogênio na molécula que tem um triplete, então ele está vizinho a dois hidrogênios, né? E esse daqui, seria uma metila, professor? Vamos ver. E esse último aqui, próximo ao número 1, também ele é vizinho, é um hidrogênio que está vizinho a dois outros hidrogênios, né? Porque tem uma metileno, né? Quando é dois hidrogênios é metileno. Quando é metila é com 3, né? E então se ele tiver vizinho, se um hidrogênio for vizinho ao metileno, ele vai dar um quadrupleto, né? Porque uma metila tem 3 hidrogênios. Então se ele for vizinho a uma metila, ele vai dar um quadrupleto. Se ele for vizinho ao metileno, ele vai dar um tripleto, né? Certo? Então tem alguém aí vizinho, tem né, carbonos vizinhos a metilas, né? A metilenos, porque tem tripletos, metilenos tem 2 hidrogênios. Agora a gente não sabe se esses vizinhos estão só do lado direito ou esquerdo, mas a gente pode pegar e começar a fazer aqui. Isso daqui e esses outros sinais aqui na frente, aqui perto do 7. Esses sinais aqui perto do 7 é do benzeno, tá? Ele dá lá próximo do 7. Então aqueles lá são os picos do benzeno. Então, além era isso que eu ia dizer. Eu fiz a disciplina, professor. Pense no corpo carregado. E aí a gente tem que ver, e tudo depende também, às vezes só em olhar, diz, isso aqui é uma mentira, isso aqui não sei o que, isso aqui é não sei o que, isso aqui é benzeno, porque as coisas acabam se repetindo, né? Sim, tem uma lógica, né? Tem uma lógica, a gente também pega a habilidade de tanto fazer, acaba já chegando, isso. Só de bater o olho você já sabe o que é, o pessoal que tem muita prática nisso. Dependendo da posição, por exemplo, esse 7 aqui, deve ser um benzeno, um aromático, aqui fica na posição tal. Já vai pegando a prática. Isso. É questão de praticar. No começo é tudo muito nebuloso, força muito os neurônios para tentar entender, mas depois você vai, porque é sempre as mesmas, como você falou, sempre as mesmas estruturas, né, que dão os mesmos padrões, né? Daí você começa a acostumar com a lógica da multiplicidade que se forma, né? E também a posição que eles vão se formando aqui, né? Note que um tripleto está próximo de 1, o outro tripleto está próximo do 3. Então eles têm diferença, né? O que isso transmite? Qual é a informação que isso transmite? Transmite que os que estão mais à esquerda são mais, se diz, mais desblindados, né? São mais desblindados, são do tipo, como se fossem mais ácidos, né? Os hidrogênios mais ácidos. A gente acabou de dizer que hidrogênios mais ácidos são aqueles ligados ao benzeno. Você lembra lá que o Matheus mesmo falou aí que o tolueno era mais ácido, né? O metil benzeno, que é o tolueno, tinha um hidrogênio mais ácido do que o metil ciclohexano. Então a acidez desses hidrogênios, de grosso modo, né? Quanto mais ácido for o hidrogênio, mais à esquerda ele vai ficar aqui, tá? A grosso modo, né? Então isso daqui significa que tem esses 3 aqui, esse triplete em torno de 2,5 aqui, um pouco mais, é de um carbono ligado ao benzeno. Não, dá de assim não, minha filha. Certo? Abriu sem querer, crianças. Tudo bem. Professor, desculpa, foi meu filho que abriu sem querer aqui o áudio. Tudo bem. Então existe uma outra informação que não foi colocado aqui, que é as integrais, tá? As integrais, se eu pegar a integral, quer dizer quantos hidrogênios fazem esse pico aqui. E esse pico aqui, eu não coloquei a integral, mas esse pico aqui em torno de 2,5 integra para 2, tá? Quer dizer que são 2 hidrogênios que dão esse pico aí.
Esse no próximo do 1, você nota que é um tripleto um pouco mais alto, né? Esse daí são 3 hidrogênios que fazem esse pico aí. Eles estão na mesma situação, esses 3 hidrogênios próximo do 1. E esse multipleto aqui são, me parece que um hidrogênio, tá? Um hidrogênio que dá todo esse monte de pico aí. Que molécula seria? Eu acho que são 2 hidrogênios. Esse aí do meio são 2 hidrogênios, certo? Então isso daí é uma coisa que não foi colocado aqui no gráfico, tá? Era para eu tentei colocar, mas como eu tenho que usar o mestre Nova, e o mestre Nova meu tá dando probleminha, eu vou ter que reinstalar ele. Senão eu tinha colocado aqui as integrais. Diga. É 2, 2 e 3? São 2, aqui do lado esquerdo são 2 hidrogênios, no meio são 2 hidrogênios, e no 1 aqui, próximo do 1, são 3 hidrogênios. Então um é a metila e os outros 2 são CH2, são metilano, né? Provavelmente então seria algo assim, né? Vamos ver lá. Vou desenhar aqui a estrutura. Tá aqui, onde é que estamos aqui? Puxa, fechei. Até aqui. Então, se nós tivermos vamos chutar aqui, né? Tivermos o benzeno e tivermos, né, um CH2 ligado aqui, né? E normalmente é um CH2 que fica ligado ali. Se tiver, pelo menos tem que ter se esse carbono está ligado a alguma outra coisa, né? E depois tivermos aqui mais um CH2 e finalmente um CH3, certo? Vamos corrigir aqui, CH3. Se for assim, notem que esse primeiro carbono aqui, que está ligado ao benzeno, ele integra para 2, ele só tem 2 hidrogênios, né? Então ele dá um pico para 2 hidrogênios. Ele vai dar o que? Esse primeiro carbono? Ele vai dar um tripleto, um quadrupleto? O que ele vai dar? É um tripleto porque ele vai enxergar esse outro CH2. Isso, como ele tem apenas 2 hidrogênios na vizinhança, porque esse carbono do benzeno não tem hidrogênio, tá? A gente só vê o carbono imediatamente ligado ao carbono, né, que a gente está em questão. O carbono em questão aqui é esse carbono metilênico ligado ao benzeno. Esse carbono, ele só tem, né, hidrogênios no carbono da cadeia, vizinho imediato, né? O outro carbono do benzeno com o qual ele está ligado não tem hidrogênio. Então ele só enxerga 2. Como ele enxerga 3, isso aqui vai dar um tripleto. Então a gente colocaria aqui um Tzinho de tripleto. Um tripleto, 2 hidrogênios. Certo? E ele seria mais ácido, como a gente viu, né, Matheus? Ele seria mais ácido, ele estaria mais à esquerda, né? Mais naquele gráfico lá do espectro. Então ele estaria em torno de, entre aqueles valores lá, ele estaria em torno de 3, né? Aproximadamente. A gente colocaria aqui um aproximadamente, né? Quando a gente quer colocar um símbolo de aproximadamente, existe aqui um desenhozinho que é um tiozinho, né? Se eu achar ele aqui, eu já coloco. Sou muito capricho também, né? Certo? Então, o tiozinho aqui é isso aqui, ó. Certo? Aproximadamente 3, né? Aproximadamente 3. Certo? O outro, esse da ponta aqui, né, a metila, o que vocês acham que vai dar? Qual é a multiplicidade desses hidrogênios do carbono 3? Você conta... É um tripleto também. Porque na hora de contar, gente, você não conta os hidrogênios que estão no próprio carbono, né? No próprio carbono não vamos contar, por enquanto não vamos contar. Tem casos que você deve contar, mas nesse caso aqui não, né? Ele não... né? Então você só conta quem é vizinho imediato, não os próprios que estão no próprio átomo de carbono que a gente está levando em conta.
Então esses hidrogênios, tanto um quanto os três, né, eles só tem como vizinho imediato os dois aqui, ó, que é do carbono seguinte. Se são só dois, ele vai dar um tripleto também, então tá esse tripleto. E ele vai integrar para quantos hidrogênios que tem essa mesma situação? Os três, né, esses três da metila aqui, todos os três estão nessa situação de ter como vizinho dois hidrogênios. Só que como eles estão mais distantes do benzeno, eles não estão ligados diretamente ao benzeno, o ppm deles, a gente chama ppm, né? Parte por milhão, está em torno de 1, tá? Está em torno de 1. E o ppm lá na posição do gráfico, tá? E o ppm aqui, né? ppm é em torno de 3, né? E esse do meio agora, só faltou o do meio, daria o que isso aqui? Esse carbono, né, metilênico que está no centro, ele tem quantos vizinhos? 5, né? Tem 3 aqui e mais 2, né, do lado de baixo e mais 3 do lado de cima aqui, né? São os vizinhos imediatos. Então ele integra também para 2, né? O número de picos é a integração, sabe? A integração é o volume dos picos, né? Isso aí o programa fornece. Ele integra para 2 hidrogênio, né? E ele tem como vizinho 5. Então se ele tem 5, ele vai dar um sexteto, né? Um 6, né? Hepteto, sexteto, acho que eu não sei se é assim, sexteto. Tem um símbolo, né? Um duplo dubleto, né? Um duplo tripleto, né? Isso é um duplo tripleto que eles falam. Duplo tripleto. Duplo tripleto quer dizer que são 3 mais 3. Quando você sobrepõe 3 com mais 3, né? Forma o pico que está no centro, às vezes ele se sobrepõe e fica mais alto. Então dá como se fosse assim, um duplo tripleto. Quando um tripleto se aproxima de outro tripleto, um dos picos se sobrepõe e forma um quinteto às vezes. Então você tem aqui, isso que vai dar entre 1 e 2, vai dar 1 e 3, vai dar aproximadamente 2, né? Aproximadamente 2. Então será que coincide isso daqui? A gente olha lá, né, no gráfico da apresentação, nós temos aqui realmente, né, é um sexto, né, sexteto, são um tripleto esquerdo, um tripleto direito. Vocês podem ver aqui, né, que realmente coincide, né, coincide conforme se deduz dessa estrutura, realmente são isso. Em torno de 2 estaria aquele CH2, né, que tem uma metila esquerda e uma metileno direita, e depois temos os 2 tripletos que são vizinhos de CH2, que está no centro, o CH2, né, separando os dois. É um tripleto maior, ó, tá vendo? Porque são 3 hidrogênios, esse daqui, e esse aqui são 2 hidrogênios que estão ligados ao benzeno. E esse aqui é o CH2 que está separando a metila que está no final da cadeia da metila que está diretamente ligada ao... Bom, agora que a gente deduziu a estrutura, voltando aqui, né, agora eu sei que esse composto final aqui, eu posso desenhar ele. Se esse R aqui, então esse R é o que? Esse R eu vou ter que colocar ele como sendo o que? Uma metila aqui, né? Seria isso aqui. São 3 carbonos, né? O primeiro carbono aqui da ponta, segundo, terceiro, 3 carbonos. Se são 3 carbonos, aqui na carbonila já tem 1, então eu apago e coloco mais 1, né? Certo? E aqui novamente eu apago e coloco mais 1. São no total 3 carbonos que eu necessito para chegar nessa molécula final. Então qual o cloreto de acila que eu tenho que utilizar? Esse aqui. Qual é o nome desse cloreto de acila aqui? É esse que ele está perguntando, tá?
esse daqui, né? Tá certo? É o cloreto de seria o ácido propiônico, né? Propionila, né? Cloreto de propionila, de propiônico. Esse que é o cloreto que tem que ser usado no benzeno para formar esse intermediário aqui, né? Para depois sofrer hidrogenação e formar o etilpropano. Por que eu não uso, para fazer essa síntese aqui, por que eu não uso diretamente, ó, vamos pegar aqui uma pergunta, né? Esse negócio tá, você não sabe. Estrutura, objeto, desagrupar. Por que eu não utilizo, por que eu não utilizei aqui, gente, ó, eu vou pegar aqui para vocês. E eu quero que me respondam, né? Por que eu não utilizei diretamente um cloreto de ácido assim, ó? Por que eu não usei esse cloreto de ácido aqui na reação? Alguém pode me dizer por que eu não usei esse cloreto de ácido? Para obter diretamente aquela molécula lá, né? Daí teria obtido isso daqui, não é mesmo? Por que fiz todo esse trabalho? Por que não fiz uma única reação de friedel-gráfico para obter essa molécula já direto? Alguém tem a resposta? Teria dado certo? Eu acredito que seja por conta do carbocátion, né? Isso, vai haver rearranjo, né? Se você usasse esse cloreto aqui, esse cloreto sofreria, né? Uma vez formado, ele formaria aqui, uma vez desclorado, né, ele formaria um carbocátio nessa posição final aqui, né? Ficaria aqui nessa posição aí, ó. Ficaria bem aqui, ó. Se ele fica bem aqui, né? Esse carbocátio é um carbocátio primário. Daí o que ia acontecer? O hidrogênio que estava nessa posição vizinha ia sofrer uma migração, porque temos hidrogênios aqui não representados. Para facilitar, esse hidrogênio moveria de lugar, ele sairia daí, né, e iria mudar para essa posição aqui, e daí a carga positiva por sua vez ia vir para cá. Ia haver uma mudança, e daí o que se formava não ia ser isso. O que ia se formar de fato seria outra coisa, né? Ia se formar outro composto. O composto que ia se formar seria um pouco diferente. Então, para evitar que isso aconteça, ia se formar isso aqui. Certo? Então, para evitar que isso aconteça, eles tiveram que usar o cloreto de propionila, né? E daí você obtém o propionil benzeno, e daí você faz a hidrogenação e obtém o propilbenzeno. Tá certo? Então esse daqui é o tipo de trabalho que se faz no laboratório de síntese, né? Você pega, sintetiza as moléculas, purifica, manda para o espectro, e esse espectro vai dizer a estrutura da molécula. Como você já tem informações da reação química que você fez, você já tem uma pista do que seria o produto que você obteve. Olharia para o gráfico e serviria apenas para confirmar. Agora, em muitas situações, a gente vai lá, né, e sai um espectro. Você faz uma reação química, purifica, obtém um composto e tal, e faz o espectro e sai uma coisa totalmente inesperada. Daí o grande desafio é tentar decifrar, né, o que se formou e por que se formou algo diferente do previsto. A primeira vez que essa reação de carbocátion foi feita, o cara usou o cloreto de, por exemplo, né, para ter uma ideia de uma situação dessa. Se o cara tivesse usado o cloreto de propila e esperando que se formasse o benzeno, propilbenzeno, daí quando ele faz o espectro, ele nota que não se formou aquele espectro que a gente viu ali. Se formou esse composto aqui com um espectro diferente.
Daí ele falou, caramba, o que aconteceu? Não era para ter se formado o propilbenzeno? E daí vamos supor que ele era descuidado ou estava despistado, como se diz, né? E não imaginou, não estudou, não soube ou que havia desarranjo de carbocátios. Daí fez a reação de forma inadvertida, esperando que a coisa ia acontecer sem haver rearranjo, e daí aconteceu o rearranjo. E a molécula que ele sintetizou não era exatamente aquela que ele esperava. E isso aconteceu porque algo imprevisto, no caso o rearranjo, aconteceu. Isso é um exemplo, mas quando você está no laboratório, você faz reações químicas, né? A gente espera sintetizar uma molécula e muitas vezes temos surpresas desagradáveis. As surpresas são desagradáveis por um lado, né? Que você de fato não obteve aquilo que queria, e isso é frustrante muitas vezes, porque existe prazo, a pessoa precisa obter o composto, precisa sintetizar a molécula. Mas por outro lado, tem a parte positiva. A parte positiva é que de repente você descobriu uma reação nova, né? Você descobriu que essa reação que você usou também serve para produzir outras coisas. Muitas descobertas científicas foram feitas assim, né? Você faz algo esperando, né, usando todo o procedimento normal, e se forma algo, né, surpreendente, diferente daquilo que estava previsto. Então existe algo ali que ainda não é conhecido, ou você não estudou o suficiente, ou não está bem informado, que aquelas condições podem levar a resultados diferentes do que aquilo que você planejou. Isso, muitas vezes a pessoa fica frustrada, com razão, né? Porque a gente tem prazo e tal, e não quer ir lá investigar o que está acontecendo, por que aconteceu, né? É o espírito científico, né? Que às vezes trazem coisas interessantes. Eu fiz no laboratório uma reação e a gente queria obter algo desse tipo, e também houve produção de algo inesperado. Eu acho que eu peguei, no caso aqui, o ácido salicílico. O ácido salicílico, ele, né, tem uma carbonila e uma hidroxila na posição vizinha aqui. Então ele tem uma carbonila aqui assim, e tem uma hidroxila na posição orto. Então a gente fez um trabalho que converteu isso daqui em cloreto de ácido. Vocês devem ter visto lá como que se faz cloreto de ácido a partir de ácidos carboxílicos. Você transforma isso aqui num cloreto de ácido. E esse cloreto de ácido eu estava querendo utilizar ele para reagir com uma amina de um aminoácido. Eu ia usar a glicina. A glicina é um dos mais simples dos aminoácidos, né? Então a glicina tem um grupo amino na posição alfa, né? Que é a posição aqui vizinha da carbonila. Então queríamos fazer isso. Eu queria que esse par de elétrons que está sobre o nitrogênio, que ele tem um par de elétrons, atacasse o carbono carbonílico aqui, certo? Para fazer uma reação de substituição acílica. Então era isso que eu queria, que o par de elétrons do nitrogênio, certo? Tem um par de elétrons aqui no nitrogênio, que esse par de elétrons atacasse carbono, né? Porque esse carbono, ele é eletrofílico, né? E daí é uma reação de substituição acílica, vocês devem ter visto, né? A gente vai dar uma olhada nisso. Quando isso acontece, o par de elétrons sobe aqui para o oxigênio, que é uma ligação pi, ela é móvel, né? Ela vai para o oxigênio. Quando ela retrocede, ela expulsa o cloro, e daí o nitrogênio já está ligado no carbono carbonílico. É isso que eu queria que acontecesse. E qual seria o produto esperado se isso tivesse de fato acontecido? Se tivesse acontecido, o produto esperado seria, né? E formou um produto de fato, né? Um produto se formou,
Só que o produto que se formou não era bem o que né, a gente estava esperando. Se formou algo diferente. Se formou algo assim. Se formou, né, o amino, não se formou isso aqui que a gente queria que se formasse isso daqui, né? Certo? Queria que se formasse isso daí. Quando a gente se formou uma mancha lá, um produto se formou de fato, um produto, a gente pegou, isolou, purificou, levou para o espectro, né? E não era isso daí. Se formou uma coisa bem rara, né? Se formou uma coisa bem rara. E a gente analisou esse espectro e ninguém estava sabendo dizer o que aconteceu ali, né? E já estavam dispostos a jogar isso fora, porque não era o que interessava, então não servia. Aí eu falei assim, não, a gente tem que saber o que é, né, para poder avançar. E o que aconteceu foi algo, né, interessante aqui. Aconteceu o seguinte: o par de elétrons não veio do aminoácido. O par de elétrons veio de outra molécula deixa eu ver se eu rotaciono esse negócio aqui. Veio de outra molécula de ácido salicílico. O par de elétrons de uma hidroxila que fez isso. Mas não só isso, né? Quando isso aconteceu, daí se formou aqui uma situação mais ou menos assim, ó. Eu acho que, né, um benzeno desse lado aqui, um oxigênio aqui, se formou uma coisa bem interessante. Se formou isso aqui. Ou seja, se vocês observarem, houve uma dimerização da molécula, né? Houve uma dimerização da molécula. Certo. Vamos pegar aqui e deixar ela pronta aqui, né, para mostrar como que foi que aconteceu. Mas o que aconteceu foi isso. Não gosto dos desenhos que ficam tortos, né? Eu gosto de desenho que fica tudo direitinho. Talvez já tenham notado isso aqui. Então, foi isso. Esse hidroxila aqui, esse hidroxila aqui, o cloreto daqui e o cloreto daqui. O par de elétrons do oxigênio, dessa posição e dessa, atacou, né? Atacou aqui. E aqui aconteceu a mesma coisa. Certo? Então isso que acabou acontecendo. A gente pegou e falou assim, e agora, hein? O que a gente faz com isso? É engraçado, ele preferiu atacar o oxigênio do fenol a atacar o nitrogênio da glicina.
daí você faz né, você coloca esses reagentes lá, coloca o alumínio, tudo bacana, e daí se forma um produto, você, oba, chegou, obtive o que eu queria. Você purifica tudo, já está dizendo que está tudo certo, manda para o espectro de ressonância, e daí o espectro de ressonância, né, notem que aqui não tem hidrogênios. Quando faz o espectro desse negócio aqui, quantos hidrogênios vão aparecer? Vai aparecer um hidrogênio aqui, um aqui, esses 4 hidrogênios que eu estou desenhando, esse daqui com esse daqui são iguais, certo? Esses 2 hidrogênios são iguais, porque eles estão no mesmo ambiente, então eles são similares. Então esse hidrogênio e esse vai dar o mesmo pico no espectro. Esse hidrogênio de cima aqui espera, eu tinha feito errado. Esses 2 hidrogênios aqui são iguais, tá? Porque eles estão no mesmo ambiente. Nota que eles estão próximos, né? Então eles são simétricos, né? Então tudo que um vê, o outro vê também. Então eles dão um pico único, como se fosse um único. É claro, integra para 2 hidrogênios, porque são 2, mas eles dão um pico, se comportam no espectro como se fosse um único hidrogênio. O mesmo vai acontecer com o hidrogênio de baixo aqui, né? E esse de cima aqui também vai ter o mesmo pico. Esse daqui com esse daqui também dá o mesmo pico, e esse. Então dá poucos sinais lá. Quando você faz assim, só vê 3 sinais ou 4, fala assim, como uma molécula só deu 3 sinais, isso aqui deve ser, o que é isso, né? Então a pessoa fica em dúvida, né? Daí o conhecimento químico que ajuda você saber o que pode acontecer. Além de um ataque vir daqui, também pode vir do oxigênio, certo? Par de elétrons do oxigênio. Bom, uma vez que eu obtive esse composto, existe um outro composto chamado ácido lisérgico. Na verdade eu mandei esse aqui para fazer o teste. Eu tinha o Travasso, não sei se alguém conhece, o professor ele estava precisando de uma substância para testar para atividade antibiótica. E a gente falou assim, quer testar essa molécula aqui? A gente obteve aqui uma molécula que é esse dímero, né? Mandamos para ele. E não é que deu uma atividade antibiótica tremenda, sabe? Matou todos os micro-organismos. Daí ele diluiu mais e continuou matando tudo. E diluiu mais e continuou matando tudo. E ele falou, caramba, isso aqui é fantástico. Eu acho que eu devo estar com alguma coisa errada. Eu vou repetir tudo o teste, começar tudo do zero. E ele repetiu, fez outra solução, né? Tudo. E comprovou, continuou matando todas as bactérias. Então ele falou assim, olha, aquela molécula que você mandou lá é muito poderosa. Eu não tinha nem ideia que ela ia ter atividade antibiótica, porque isso aqui é um dímero do ácido salicílico, né? O ácido salicílico não tem histórico de ter atividade antibiótica. Então por que haveria de ter, né, atividade antibiótica? E daí, olhando na literatura, encontrei algo assim. Certo? Um negócio meio... Vou pegar aqui e desenhar diferente para ficar mais parecido. Não sei se eu consegui deixar esse negócio mais parecido. Vamos pegar aqui. Existe uma molécula chamada ácido lisérgico. Que tem essa estrutura. Caramba, esse troço teimoso, né? Tem uma estrutura assim. Dois benzenos, tá? 2 benzenos aqui. Se a gente mover um pouquinho, ele sai do lugar. E tem também essa mesma situação aqui de ser uma bilactona. O ácido lisérgico ele tem essa situação também de ser uma bilactona, que isso aqui é uma lactona, né? Quando você tem um éster cíclico, você chama de lactona. Então esse aqui é o ácido lisérgico, ele também é uma bislactona, só que ele ainda tem umas hidroxilas. Tem umas hidroxilas aqui. Tem uma hidroxila, me parece que nessa posição.
Parece que são aqui próximos do... Não, ele tem bem aqui, tem aqui e aqui. Tem duas hidroxilas, certo? São dispostas nesses locais aqui. E eu vou colocar aqui as hidroxilas, certo? Tá meio sem espaço aqui o negócio. Vou pegar aqui e mexer na página, no layout da página. Página setup, tamanho, paisagem. Então, gente, o ácido lisérgico ele tem essa estrutura aqui. Como ele é muito parecido com a minha molécula, né, eu acredito que ele tem um histórico, né, esse ácido lisérgico, de ser muito ativo contra bactérias. E ele também tem atividade antitumoral muito importante, né, antitumoral para próstata, para leucemia, para mama, para um monte de coisa. É um ácido que é um composto natural presente em algumas plantas, uma diversidade muito grande de plantas. Eu acho que está presente, se não me engano, no alecrim, né? Na loz, na romã, né? Está em várias plantas que também já tem um histórico de ser usado com atividade antibiótica. Daí quando você olha, realmente eles têm um parentesco, as duas estruturas, né? As duas estruturas têm um parentesco. Daí qual que seria a minha ideia agora? Sintetizar uma molécula dimérica como a minha, né? Mas que tem as hidroxilas, entende? Que tem essas duas hidroxilas aqui. Onde que eu teria que colocar essas hidroxilas para ficar mais parecidas? Eu teria que colocar, eu acho que uma aqui e outra aqui, né? E igualmente aqui assim, né? Daqui assim, eu acho que eu teria que colocar assim, para ficar o mais próximo possível. E daí eu teria que fazer isso a partir do ácido salicílico ter também as hidroxilas nas posições corretas. É isso. Isso aqui então mostra, né, que você nem sempre deve jogar no lixo algumas reações químicas só porque não deu certo. Agora, é claro, isso vai em contra a nossa né, nossa dinâmica de laboratório, nosso projeto, porque se você foge, né, o projeto era fazer um derivado com aminoácido e ácido salicílico. De repente você não obteve, daí você tem um projeto, um compromisso, né, um trabalho já planejado, com uma tese, com tudo certinho para fazer um determinado assunto. Você encontra uma coisa muito interessante que foge. Daí você se dispersa, né, daquilo que você planejou fazer. Mas isso é muito comum na prática de laboratório, né? Quando está se fazendo pesquisa. O próprio Fleming, ele quando caiu o bolor, né? Os esporos de bolor na placa de Petri, que ele estava cultivando bactéria, ele viu que o bolor começou a crescer, ele falou, estragou minhas placas, ele podia ter jogado fora e simplesmente não ter se atentado quanto a isso. Ele observou que, opa, isso tem algo interessante aqui, começou a analisar. E isso é muito comum em certas descobertas científicas, de você pegar e estar estudando um assunto e de repente cai, você se depara, né, a coisa cai na sua frente, bate na sua cara, né? Algumas coisas assim que tem, né, uma importância também. Bom, isso daqui também é um episódio que você mostra a importância da ressonância. Enquanto você não fizer a ressonância magnética, você não tem como se certificar de que o produto que você obteve é de fato aquele, né? Então tem que fazer a ressonância. Quem vai dizer se o produto de fato é o produto desejado vai ser esse espectro que se faz aqui ao final. Tá certo? Eu me dispersei aqui um pouco nesse exercício. Espero que não tenham se cansado, né, da história. Estão por aí? Não, cansou não, de forma alguma. Tá bom. Bastante interessante. Estamos vivos.
Tá bom, então. Eu fico agradecido que estejam aí dando sinal de vida, né? Porque às vezes a gente dá aula aqui, né? E se a coisa se delonga muito sem a participação, parece uma sessão espírita, né? As entidades estão aí, estão por aqui e tal. Verdade, professor. Eu também passo por isso. Pois é, então acontece. É ruim, né? Porque quando você está presencial, você pode olhar, né? As pessoas podem se interagir, mas quando é assim, fica... É como se fossem entidades mesmo. Também eu entendo. A coisa é desse jeito. Então tá aqui um exercício. Agora eu vou dar um intervalozinho de uns 5 minutinhos. Eu peço para que cada um, vamos lá. O Matheus pode fazer essa primeira questão. Parece que é idêntico. Não, elas são diferentes, tá vendo? Cada uma dessas. Temos aqui. Temos A, B, C, D e depois temos duas aqui no final, né? Então vamos lá, quem está presente aí, eu vou dar um intervalo para vocês tentarem. O Matheus pode fazer o A. Professor, me poupe.